Eu nasci com Stargardt, que é uma doença na retina, que leva à perca progressiva da visão. Porém, essa doença ela só começou a dar os seus primeiros sinais quando eu tinha 8 anos de idade. Então, até os meus 8 anos eu enxergava normalmente. A partir dos 8 eu comecei a ter dificuldade para enxergar. E dos meus 8 anos aos meus 15, eu conseguia, com dificuldade, mas eu conseguia fazer as minhas atividades do dia a dia. A partir dos 15 anos, que foi quando a minha visão piorou bastante, que eu comecei a deixar de fazer as coisas. Já não conseguia mais estudar, já não conseguia mais sair de casa sozinho, já não conseguia mais jogar futebol, que era uma coisa que eu gostava muito. E com 15 anos de idade eu me vi como uma pessoa com deficiência. Dos meus 15 aos meus 30 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ou seja, 15 anos, metade da minha vida, eu me vejo como uma pessoa com deficiência. E nesses 15 anos, eu vivi muitos anos difíceis. E dentro desses 15 anos, eu vivi muitas fases. A primeira fase que eu vivi foi a fase da depressão. A depressão foi tirando a minha vontade de viver. Chegou um ponto que eu não queria mais viver e eu tive que ser internado numa clínica psiquiátrica para cuidar da minha saúde mental. Depois dessa fase de não querer mais viver, eu vivi a fase de querer me esconder. Eu já não pensava mais em morrer, mas eu também não queria sair de casa, não queria ser visto por ninguém, não queria que ninguém soubesse que eu era uma pessoa com deficiência. Vivi também a fase da vergonha, de ter vergonha de ser uma pessoa com deficiência. Toda vez que acontecia uma situação que a minha deficiência ficava aparente para as pessoas, eu sentia vergonha, me sentia constrangido, não queria ser reconhecido como uma pessoa com deficiência. Vivi a fase de me sentir inferior às pessoas por ter deficiência. Vivi a fase de achar que eu não era capaz para nada, até que chegou a fase da aceitação, de mudança de mentalidade, de mudança de perspectiva, de olhar para a vida com uma outra forma, de voltar a querer viver, de voltar a querer sonhar, de voltar a ter planos e projetos para o meu futuro, de olhar para as pessoas que têm deficiência e não enxergar mais essas pessoas, que sofrem, pessoas que são vítimas, mas olhar para essas pessoas e enxergar nelas pessoas que são referência. Hoje eu olho para as pessoas que têm deficiência e não enxergo mais uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que é digna de pena, mas eu enxergo nessas pessoas pessoas que são referências para mim, pessoas que lutaram, que conquistaram o seu espaço na sociedade, que melhoraram a sociedade da sua forma. E nesse processo de aceitação, nós vivemos dia após dia um processo de cura, onde feridas são cicatrizadas, onde preconceitos são desfeitos, onde barreiras são superadas, e dia após dia nós vamos subindo um degrau em busca da nossa aceitação, dessa mudança de mentalidade. E eu creio que ontem eu vivi uma experiência que eu subi mais um degrau nessa minha fase de aceitação. Comparado aos 15 anos que eu vivo como uma pessoa com deficiência, a minha fase de aceitação ela ainda está no início. Mas eu tenho progredido e eu quero compartilhar a minha experiência de ontem. Ontem eu estava assistindo vídeos sobre história e sociologia, que são assuntos que eu gosto muito. E eu não estava procurando um tema específico, eu apenas coloquei lá num vídeo de sociologia que apareceu. E o professor começou a falar de como as pessoas com deficiência eram vistas no passado. Aí ele falou que no passado, nas primeiras civilizações, quando uma criança ela nascia com algum tipo de deficiência, ela já era condenada à morte, ou ela era morta pelos pais, ou ela era abandonada pelos pais para morrer. No início das civilizações, a pessoa com deficiência não era vista como um ser humano, era considerada uma pessoa maldita, uma pessoa que veio com um castigo divino. Depois, com o tempo, as pessoas com deficiência já não eram mais mortas, mas eram abandonadas a um destino de pedinte. No passado, se você nascesse com deficiência, ou você ia se tornar um pedinte, ou você ia divertir a corte,
muitos bobos da corte eram pessoas com deficiência, ou você ia ser obrigado a se tornar uma cobaia da medicina da época. E eu comecei a observar tudo que essas pessoas com deficiência viveram no passado, e eu tirei duas lições para mim, que me ajudaram no meu processo de aceitação. A primeira delas é que eu devo aproveitar todas as oportunidades que eu tenho hoje. Quantas oportunidades que eu tenho hoje, quantos direitos que eu tenho hoje, que milhões de pessoas no passado com deficiência não tiveram. A começar pela oportunidade, pelo direito da vida. Hoje eu posso viver. Quantas pessoas que no passado, por nascerem com deficiência, já eram mortas, já eram abandonadas para morrer, e hoje eu posso viver. Hoje eu posso ter uma família. Quantas pessoas com deficiência no passado não tiveram uma família porque elas não eram nem vistas como ser humano? Hoje eu tenho esse direito, essa oportunidade de viver, de ter uma família, de estudar, de trabalhar. Hoje eu sou uma pessoa alfabetizada, sei ler, sei escrever, tenho a possibilidade de fazer uma faculdade, de ter uma profissão. Quantas pessoas com deficiência que morreram sem aprender a ler, sem aprender a escrever, sem sonhar com a escola, com a faculdade, sem poder sonhar com uma profissão. E eu lembro que eu já vi muitas entrevistas de pessoas que tiveram experiência de quase morte, pessoas que sofreram um acidente, pessoas que tiveram armas apontadas para a cabeça e sobreviveram e começaram a pensar: se eu sobrevivi é porque a minha vida tem que ter algum sentido, tem que fazer valer a pena. E eu senti essa experiência ontem ao ouvir tudo que as pessoas com deficiência foram submetidas no passado, à morte, a uma vida de pedinte, a uma vida de ter que divertir outras pessoas. E hoje eu tenho tantas oportunidades, tantas possibilidades. Eu senti que eu tenho que fazer a minha vida valer a pena. Eu tenho que aproveitar essas oportunidades que eu tenho hoje, que milhões de pessoas não tiveram no passado. E eu não sou melhor do que essas milhões de pessoas que viveram antes de mim, que não puderam sonhar com a vida, que não puderam sonhar com uma família, que não puderam sonhar com uma profissão, com uma faculdade. Nesse processo de aceitação que eu estou vivendo, ontem eu aprendi essa lição. Eu tenho que aproveitar todas as minhas oportunidades. Eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho por direito, porque milhões de pessoas sonharam com uma vida que eu posso ter e não tiveram. A segunda lição que eu tirei ontem nesse meu processo de aceitação e ouvindo essa aula de sociologia é que eu não posso ficar de braços cruzados apenas usufruindo das oportunidades, das possibilidades, dos direitos que eu tenho hoje. Se hoje a pessoa com deficiência tem direitos assegurados, se ela tem oportunidade de sonhar, de estudar, de trabalhar, é porque pessoas lutaram no passado. Todos os direitos que nós temos hoje não foram ganhados de mão beijadas. Pessoas que no passado empenharam suas vidas para que hoje nós, pessoas com deficiência, tivéssemos direito de ter uma casa, de ter uma família, de ter uma profissão, de estudar. E eu não posso cruzar os braços e apenas usufruir disso. Eu também tenho que lutar da minha forma para que eu possa fazer com que esse avanço continue, para que no futuro, épocas futuras, as pessoas com deficiência olhem para o passado e olhem para a época que eu vivo hoje e também tenham essa sensação: hoje eu estou melhor, hoje eu tenho mais direitos, hoje eu tenho mais possibilidades. E assistindo essa aula de história, de sociologia que eu assisti ontem, uma frase ficou ecoando na minha cabeça: e se eu tivesse nascido em uma outra época? Hoje eu vivo num processo de aceitação e todo processo tem os seus momentos de fraqueza, tem os seus momentos de regredir. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Existem momentos que nós regredimos, que nós nos sentimos fracos, mas eu creio que essa frase ficou gravada no meu coração. E toda vez que eu ficar triste, desanimado por falta de inclusão, de acessibilidade, por causa dos preconceitos que eu estou sujeito a passar, que essa frase volte a ecoar no meu coração. E se eu tivesse nascido numa outra época? Numa época que eu não podia viver, que eu não podia sonhar, que eu não era visto como um ser humano. Eu sei que hoje nós vivemos numa época que ainda
há muito a se fazer, ainda há muito preconceito, ainda nós somos vistos como pessoas que não são capazes, a falta de acessibilidade, a falta de inclusão, mas nós estamos muito melhores do que pessoas que viveram antes de nós. E essa é a mensagem de Natal que eu quero deixar para você, pessoa com deficiência. Eu não sei qual é a sua fase que você está vivendo hoje, mas que você também tenha gravado isso no seu coração. E se eu tivesse nascido numa outra época? Numa época que eu não tinha direito de viver, que eu não tinha o direito de ter uma família, que eu não tinha o direito de trabalhar, de estudar, e que uma outra coisa também fique gravado no seu coração, que as oportunidades, os direitos que você tem hoje foram conquistados. E você precisa também lutar para que esses direitos, essas oportunidades continuem e que elas melhorem, para que no futuro pessoas tenham ainda mais direitos e oportunidades e que elas possam olhar para o passado e enxergar em nós pessoas que lutaram, que se dedicaram para melhorar a vida das pessoas com deficiência. É essa mensagem de Natal que eu quero deixar. O Natal, para mim, tem a ver com esperança. E ontem, ouvindo essa aula, eu senti essa esperança no meu coração de que eu tenho oportunidades que pessoas não tiveram e que eu devo aproveitar essas oportunidades. Eu não posso deixar a minha vida passar sem fazer nada. Eu tenho que ter essa missão de vida, aproveitar as oportunidades que pessoas não tiveram e lutar para que essas oportunidades continuem e melhorem. E que você também possa ter essa mesma perspectiva toda vez que vier a tristeza, o desânimo, por falta de acessibilidade, inclusão, pelos preconceitos, que você olhe para o passado e enxergue que hoje você tem possibilidades que milhões de pessoas não tiveram. E que você também tenha como missão de vida aproveitar as oportunidades e lutar para que essas oportunidades melhorem e continuem para as épocas futuras. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt e ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual. Feliz Natal!